Olá, estamos dando início a mais uma transmissão do canal Emancipação do Trabalho. Desta vez, nós vamos abordar um tema dos mais candentes nos últimos 5, 10 anos do Brasil, particularmente nos últimos 6 anos de crescimento do fenômeno da extrema-direita. Mas nós acreditamos que o fenômeno transcende em muito o que até 2016 nós conhecíamos como direita ou extrema-direita. Historicamente, a oposição de direita era encabeçada pelos tucanos, ou seja, pelo PSDB no Brasil, e a extrema-direita era um fenômeno marginal da TFP, Tradição, Família e Propriedade, os arautos do Evangelho, coisas de movimentos fundamentalistas, mas sem muita expressão popular, nem de ruas. Eram fenômenos marginais, como os carecas daqui ou acolá, movimentos que reivindicavam o integralismo do passado. Vale lembrar que no Brasil o integralismo foi o maior partido fascista fora da Europa. Então, nós tivemos já no passado um movimento de massas que reivindicava o fascismo. Novamente, com o bolsonarismo, nós temos um movimento de massas de extrema-direita que reivindica a eliminação dos direitos trabalhistas, que reivindica o ataque aos direitos sociais, aos direitos civis, certo? Ataca concretamente e covardemente, quando estão em maioria, as organizações de esquerda, como fizeram recentemente no Centro de Formação Paulo Freire do Movimento Sem Terra, em Pernambuco, atacam ônibus de estudantes, atiram a esmo e matam pessoas, ou a esmo, ou quando entram na casa das pessoas para matá-las, atacam pessoas em bares, etc. Já cometeram vários crimes sobre o formato claro, sobre a explícita manifestação das suas posições políticas. É um fenômeno nacional, é um fenômeno articulado de massas, e eu queria, com o nosso querido camarada Frederico Costa, dirigente do Instituto do Movimento Operário, que a gente conversasse sobre esse tema com a primeira pergunta. O bolsonarismo é ou não um fenômeno fascista? Boa noite, obrigado, Érico. Isso é uma coisa muito importante, certo? Porque uma das características vamos dizer assim, da teoria social e da teoria histórica, né, já que esse programa nosso visa a formação teórica e política das pessoas que nos assistem, procura contribuir com a organização ou reorganização do movimento operário e político de esquerda no nosso país. Então, as caracterizações dos fenômenos políticos são muito importantes, né? Então, nós temos um movimento, certo? Que é um movimento que é nacional, é um movimento reacionário de massas, né? Um movimento autoritário, né? Um movimento que é contra, inclusive, a democracia burguesa, ou seja, o regime democrático burguês que nós temos no Brasil, com as limitações próprias de um país atrasado, né? contra, por exemplo, é contra o sufrágio universal, porque não reconhece o resultado das eleições, é contra a divisão de poderes, porque não reconhece o Supremo Tribunal Federal, né? É um movimento cheio de xenofobia interna, né? É um movimento que despreza os nordestinos, é um movimento racista, né? Certo? É claramente racista, claramente machista, né? É um movimento extremamente preconceituoso em relação à opção sexual das pessoas, né? É um movimento que tem características, um discurso irracionalista, né? Então, quando nós vemos só esses dados, né, nós temos que traçar um paralelo, né? Porque a história humana
é possível de ser compreendida, primeiro porque é produto da atividade de seres humanos, né? Então, você pode tirar padrões, caracterizações, né? E movimentos paralelos, né? Se a gente fizer um paralelo histórico de movimento com essas características, esses contornos, nós vamos chegar ao fascismo. Fascismo que surgiu na Itália, em 1919, né? No período entre guerras, né? De 1919, né? Até 1945. Entre guerras, porque foi quando os dois grandes movimentos, né, de natureza fascista, com essas características, foi o fascismo italiano e depois o nazismo alemão. E o resultado foi, né, uma guerra interimperialista que ceifou milhões de vidas, né, e tem muitos crimes que ocorreram, né, e destruiu tanto a Itália como destruiu também a Alemanha e outros países, né. Então, o fascismo teve essa origem, que é só uma orientação geral, uma visão geral, certo? E com essas características. Então, a gente pode dizer o seguinte: primeira coisa, para responder o que o Érico colocou, né? A gente tem que ter um paralelo histórico com o fascismo, certo? Então, o bolsonarismo, primeira caracterização, tem, certo, um padrão histórico. É possível trazer pontos de contato entre o bolsonarismo e o movimento fascista clássico, né? Isso responde à colocação do Érico, né? A gente está aqui batendo um papo sobre isso, né? Então, ao estudarmos o desenvolvimento, a lógica, o processo, as características do fascismo italiano, do nazismo alemão, né? Do salazarismo em Portugal, do franquismo na Espanha, né? E de movimentos menores que ocorreram nos outros países, né? Teve fascismo na Polônia, na Hungria, tá certo? Até no Japão teve. Aqui no Brasil nós tivemos a Ação Integralista Brasileira, né? Um típico movimento fascista mesmo, né? Na América Latina tivemos outros correntes fascistas, menores, mas ocorreram. Então, o bolsonarismo, para ser entendido, para ver suas raízes, suas perspectivas, seus padrões, nós temos que nos remeter ao fascismo, como movimento reacionário de massas. É isso. Certo, certo. Então, mas Fred, eu aqui estou como advogado do diabo, eu boto a bola no pênalti para o Fred chutar. O fascismo italiano, como você citou, né, inclusive o Mussolini ascendeu a primeiro-ministro da Itália no dia 31 de outubro de 1922. Portanto, o fascismo italiano, que foi o primeiro fascismo a ascender ao poder, ele completou 100 anos agora nos últimos dias, né? E esse fascismo, o fascismo italiano era uma expressão, uma aspiração, pós Primeira Guerra Mundial, de expansionismo do imperialismo italiano. A Itália, né, se constituiu como Estado tardiamente, assim como a Alemanha, e, não por coincidência, esses dois estados, né, esses fenômenos, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, eles se projetam entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, não por coincidência. Esses dois fenômenos são fenômenos nacionalistas. Esses dois fenômenos, eles não teriam se projetado como força política, e nenhum dos dois ascendeu com um mero golpe de Estado, eles ascenderam com eleições que foram galgando no processo em que o movimento, os governos anteriores, os governos que antecederam, favoreceram a ascensão desses dois governos, e eles não poderiam chegar onde chegaram, nem governar ambos por aproximadamente 20 anos nos respectivos países centrais da Europa, né, Alemanha e Itália, sem o apoio das classes dominantes. Então, muito se diz, né, as classes dominantes da Itália e na Alemanha. Classes dominantes, diga-se de passagem, os monopólios industriais dos dois países e o capital financeiro de ambos os países. Esses fenômenos eram nacionalistas e buscaram justamente o que eles não tinham em relação aos outros países imperialistas, que eram conquistar mercados e colônias, ou países sobre a sua área de influência.
né, como a Inglaterra tinha, como os Estados Unidos tinha, como a França tinha, como o Japão tinha, a Alemanha e a Itália não tinham. Então, assim, como que, sendo esses fenômenos de países imperialistas, como que a gente pode dizer, e do capital financeiro, como a gente pode dizer, né, que muitas pessoas falam, que se esse fenômeno acontece nos países imperializados, ou seja, nos países semicoloniais, eles não seriam fenômenos nazistas ou fascistas, seriam outra coisa, é melhor chamá-los de fenômenos da extrema-direita. Você acha que esse tipo de ponderação está correta? Não, de forma nenhuma. O grande problema é que, numa perspectiva do nosso referencial, que é o marxismo, a gente tem que separar o que é fenômeno, o que é essência, qual é a natureza específica de determinado processo social. Né? Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. 2016 se caracterizou como um golpe de Estado. Né? Mas eu vi companheiros chegaram para mim e disseram assim, não é golpe, não houve golpe de Estado. O golpe de Estado foi em 1964. Sim, por que 1964 foi um golpe de Estado e 2016 não foi? A pessoa disse assim para mim, porque não teve tanque na rua. Quer dizer, então o que determina é isso. Mesmo assim, não é fascismo. Não dá para traçar um paralelo entre o fascismo e o nazismo com o bolsonarismo, porque não tem farda. Não tem o padrão militar. Né? Ou então porque é num país atrasado. Né? Mas, por exemplo, a Ação Integralista Brasileira, que era fascista, foi um movimento que ocorreu no Brasil, certo? 1932 a 1937, né? Inclusive fizeram uma intentona, né? Como era falava a época, né? Em 1938 eles tentaram matar o Getúlio Vargas lá no Palácio do Catete, certo? Então não é isso, né? E aí eu vou dizer uma coisa logo, colocar as cartas na mesa. Tem muitos livros sobre fascismo. Eu acho que no decorrer da nossa live a gente vai falar desses livros, muitos, certo? Mas eu acho que a gente tem que partir de algum lugar. Então eu penso, nós temos que partir, certo? Da onde? Nós temos que partir de algum grupo ou de algum setor social da esquerda, do proletariado, que durante a ascensão e constituição do fascismo tentou fazer a caracterização. Certo? E existiu esse setor. É claro que já na Internacional Comunista, ou na Terceira Internacional, a revolucionária alemã Clara Zetkin foi caracterizar o fascismo. Também, claro, o Partido Comunista Italiano caracterizou o fascismo e tentou, né, fazer uma leitura, né? Primeiro, os dois identificaram, certo, de que o fascismo não era um movimento como os anteriores. Certo? Agora, quem realmente não só caracterizou o fascismo, mas procurou desenvolver uma tática contra o fascismo, né, e inclusive criticar as posturas da burguesia e da maioria dos partidos comunistas à época, foi o Leon Trotsky. Certo? O Leon Trotsky e a corrente dos bolcheviques leninistas, que eram chamados de trotskistas. Esse sim. Certo? Então, se, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Se nós pegarmos esse texto aqui que vai identificar a ascensão do fascismo, a luta dos fascistas na França. Aonde vai a França do Trotsky? Então, ele vai tentar fazer uma caracterização sobre a luta de classe, a luta da classe operária contra o movimento fascista. Tem também o outro aqui, que é um clássico, esse todo mundo deveria ler, que é a Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, onde ele caracteriza o fascismo italiano e o nazismo alemão e os erros do stalinismo, né, que controlava o Partido Comunista Alemão, certo? E aqui ele vai fazer uma caracterização, colocar qual é a substância do fascismo, a sua natureza social, a sua função social, a sua relação com a burguesia, certo? E também um outro clássico, que é a Revolução Espanhola, uma compilação de textos, onde ele vai também comentar não só a questão do fascismo, mas como se luta contra o fascismo, né? Quando o stalinismo
Depois a gente vai discutir, né, eu acho que outros vídeos, né, o stalinismo na Alemanha favoreceu a ascensão do fascismo, porque dizia que a social-democracia, os reformistas, eram piores que os fascistas, né? Então não trabalhou a unidade da classe contra o fascismo. Depois que o fascismo triunfou, aí mudou, sabe? Aí deu uma guinada para a direita ao defender a chamada Frente Popular, certo? O que hoje é muito comum, a gente chama de Frente Ampla, tá certo? Então, o Trotsky vai fazer essas caracterizações. Então, o ponto de partida são esses textos aqui, e também eu indicaria um texto muito importante, histórico, que foi escrito, se não me engano, acho que foi em 36, por aí, e depois foi feita uma edição em 45, e tem aí, para quem quiser comprar, tem também na internet em espanhol, mas é do Daniel Guerrin, tá certo? Fascismo em Grande Capital, um clássico também, tá certo? Que vai fazer um paralelo entre o desenvolvimento do fascismo na Itália e o desenvolvimento do fascismo na Alemanha, e baseado também nas reflexões de Trotsky e dele, do Guerrin, certo? Vai chegar às conclusões do que é o fascismo, né? Então, o fascismo não é definido por farda, o fascismo não é definido se o país é atrasado ou não. O que caracteriza o fascismo é uma coisa bem básica e elementar. O fascismo é um movimento de massas reacionário, a serviço do capital financeiro, com o principal objetivo: quebrar, desorganizar e destruir o movimento operário. O movimento operário e os demais movimentos populares e movimentos sociais, para garantir ao setor mais poderoso da burguesia, certo? Uma superexploração da classe. Esse é o objetivo do fascismo, é isso que foi feito na Itália, isso que foi feito na Alemanha, isso que foi feito em Portugal, isso que foi feito na Espanha, certo? E nos outros países onde triunfaram. Esse é o objetivo, né? E nós estamos fazendo essa gravação no dia 15 de novembro. E no dia 15 de novembro, de novo, teve essa, né? Não são malucos, tá certo? Os caras estão lá em frente aos quartéis pedindo intervenção. Intervenção para quê? Para que eles querem intervenção? É pela moral e os bons costumes? Claro que não é, né? É para quebrar as organizações sociais, que hoje no Brasil, as organizações sociais políticas é o Partido dos Trabalhadores, Partido Comunista do Brasil, as demais correntes políticas, Partido Comunista Brasileiro, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, a Unidade Popular, o Partido Socialismo e o PSOL, né, e Liberdade, né, a Central Única dos Trabalhadores, as outras centrais sindicais, sindicatos. Esse é o objetivo, né? Se a burguesia já tem setores burgueses apoiando isso, se vão conseguir ou não, vai depender da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Esses sim, esses aqui são os que realmente, em última instância, defendem a democracia, no sentido da democracia, não é esse sentido abstrato das instituições, né? Mas a democracia para as grandes e amplas massas, que sempre está vinculada às suas necessidades sociais, né? Então, eu acho que isso a gente vai debater ponto por ponto no decorrer, né, pela emancipação do trabalho, trazendo novos temas. As pessoas que vão nos assistir, tá certo? Que coloquem perguntas, coloquem temáticas, né? Porque o nosso objetivo é esse, é esclarecer e contribuir para o debate. Quando a gente conhece um processo, por isso que o ensino, a história é importante para os lutadores que querem transformar o Brasil e o mundo. Então, a gente tem que conhecer os padrões históricos, como é que as outras classes se organizam, como é que atacam os trabalhadores, quais são os outros projetos, como é que os trabalhadores historicamente resistiram, como é que os trabalhadores historicamente venceram, né? Para a gente, a partir daí, elaborar a nossa estratégia, a nossa tática, né? Para garantir, né, a democracia, os direitos, né, para milhões de brasileiros e brasileiras que só querem uma coisa, querem viver dos frutos do seu trabalho, serem remunerados, né, e terem os direitos que estão solapados há muito tempo pelas classes dominantes brasileiras, também o capital estrangeiro, né, que tem um obstáculo muito grande no seu intento de aumentar os lucros, que é a organização e a resistência dos trabalhadores. Então,
a chamada, vamos dizer assim, incógnita, né? Que não é tão incógnita assim, mas fascista da extrema-direita entra nesse jogo. Né? Se a burguesia vai utilizar esse recurso ou não, vai depender da correlação de forças. É isso. Muito bem, Fred. O Fred acaba de dar as principais referências, né, para onde a gente deve, por onde a gente deve caminhar para conversar sobre esse assunto, né? O Fred citou o revolucionário russo bolchevique Leon Trotsky, fundador do Exército Vermelho. Eu estou aqui com um texto do Trotsky nas mãos, que justamente o título do texto é esse: O que é o fascismo? É uma carta do Trotsky a um camarada inglês, em que o camarada pergunta se toda ditadura contra-revolucionária da burguesia seria fascismo. E ele faz uma comparação a dois fenômenos que foram mais ou menos contemporâneos, que foi a ditadura do Primo de Rivera, na Espanha, entre 1923 e 1930, e a ascensão do fascismo na Itália, de Mussolini. Esse texto é de 1931. E aí o Trotsky responde, né, com elementos muito próximos esses que o Fred acaba de dar, que é a ditadura do Primo de Rivera. Por mais que fosse uma ditadura burguesa, por mais que fosse uma ditadura sanguinária, contra-revolucionária, reacionária, esse elemento que o Fred deu é muito importante. O fascismo não é um fenômeno conservador, é um fenômeno reacionário. Daqui a pouco nós vamos voltar a conversar sobre isso. Mas o Trotsky responde: o movimento fascista, a diferença dele é que a base social dele é de massas. É a pequena burguesia empobrecida, é o lumpenproletariado, são setores da própria classe trabalhadora que são jogados no desespero e se fanatizam e aderem a uma promessa de ataque contra as próprias classes trabalhadoras. Né? Então, esse fenômeno é um fenômeno reacionário no seguinte sentido: ele não conserva as condições de exploração do capital tal como estavam até então. Ele representa um fenômeno que ataca as conquistas da classe trabalhadora. Que são conquistas das classes trabalhadoras? São configurações jurídicas, são estabelecimento de situação de uma correlação de força anterior ao nazismo, ao fascismo. E o fascismo vai lá e tenta retirar das classes trabalhadoras esse elemento. E num texto posterior, do ano seguinte, de 1932, quando ele está respondendo como o fascismo triunfou, ele que eu me refiro ao Trotsky, ele está respondendo como o fascismo triunfou, ele diz: olha, é preciso diferenciar o movimento fascista, que é um movimento de massas, com todas essas características que o Fred acaba de dizer, de quando o Estado se torna fascista, né? O Estado se torna fascista, explicando o Trotsky, é quando o fascismo, o movimento fascista se apodera do Estado e utiliza o Estado para eliminar uma das características basilares, uma das determinações fundamentais do fascismo, é para eliminar as organizações da classe trabalhadora, que o Fred acabou de dizer, as organizações partidárias e as organizações de massa. Isso ainda não se consumou no Brasil, ou seja, o fenômeno bolsonarista é um fenômeno fascista, mas ele não teve força, não reuniu forças no primeiro mandato para transformar o Estado brasileiro num Estado fascista. Ele não conseguiu fazer o que as massas fascistas hoje nas ruas reivindicam, que é um golpe militar de Estado, né? Houve um golpe parlamentar de Estado, e depois houve um golpe eleitoral em 2016 e 2018, respectivamente, mas a eliminação das organizações trabalhadoras, os sindicatos, a Central Única dos Trabalhadores, o MST, as organizações partidárias, ou seja, as organizações de vanguarda da classe trabalhadora, eles não conseguiram fazer. Essas organizações, Trotsky muito bem caracterizava, que eram organizações da democracia proletária dentro da democracia burguesa. Ou seja, eram organizações onde os trabalhadores se decidiam as suas necessidades, as suas demandas e as suas lutas dentro da democracia burguesa, os sindicatos, as associações de moradores, as centrais sindicais e os partidos que se reivindicam da classe trabalhadora. Né? Dito isso, eu queria
conversar passar por um ponto final para a gente concluir essa primeira apresentação. Nós temos previsto várias discussões sobre esse fenômeno, que é um fenômeno completamente contemporâneo nosso, não é um fenômeno meramente histórico da década de 30 e 40 da Itália, da Alemanha, ou pode se estender a outras situações, mas é um fenômeno do próprio capitalismo. Como o Freire falou, ele é um recurso do capitalismo, é uma ferramenta do capitalismo, uma ferramenta de massas e uma ferramenta que faz retroceder a luta de classe a uma situação anterior, a uma situação que favorece ao aprofundamento da exploração de classe. Então, nós vamos tratar do fascismo e do capitalismo, do fascismo e do imperialismo, a crítica a certas concepções do fascismo, comparar o fascismo com o integralismo, comparar o integralismo e com o bolsonarismo. Tudo isso a gente vai fazer em próximos capítulos. Eu queria que o Fred, complementasse essa nossa primeira observação do tema com o que ele acha que ficou faltando para um primeiro elemento do entendimento de introdução ao fascismo. Lembrando que outra coisa que eu queria destacar, que o Fred falou que é muito importante, que o fenômeno fascista não pode ser subestimado. Por mais ridículo, por mais que as demonstrações, nesse exato momento, estejam em decadência, estejam desassociadas de uma tendência política, que foi a tendência que se fez valer durante as eleições, que foi a vitória do proletariado através da candidatura Lula, e pareçam ridículas manifestações fascistas, elas matam pessoas. Elas não só agridem, elas matam, elas reprimem, né? E eu queria só concluir que eu colocar mais uma vez a bola no pênalti para o Fred chutar, que é qual a perspectiva, nesse primeiro elemento introdutório dessa discussão que nós estamos fazendo, qual a perspectiva do fascismo no Brasil? E em que se apoia essa perspectiva? O fascismo cresce, certo? Quando as classes trabalhadoras, ou seja, os trabalhadores assalariados, os camponeses, né? Os setores populares estão desorganizados. Que a função do fascismo é atomizar, certo? É quebrar a espinha dorsal da classe operária, né? E dos demais setores dos explorados e oprimidos. Então, nós derrotamos a ditadura militar, que foi de 1964 a 1985, 21 anos de ditadura. Derrotamos a ditadura nas ruas, com mobilizações de massas, e, como fruto disso, houve uma reorganização do movimento operário e popular. Então, você teve formação das centrais sindicais, de vários sindicatos de servidores públicos, né, de professores, né, e outras, né, de todo o movimento social, o desenvolvimento, o crescimento do movimento dos trabalhadores sem terra, né? Então, qualquer mudança do padrão de acumulação do capital no Brasil inclui quebrar com isso, certo? Quebrar com essa organização. Então, o objetivo do movimento fascista é esse. Então, por exemplo, esse discurso central, que é o anticomunismo, né? Então veja, Bolsa Família é anticomunismo. Educação pública Bolsa Família é comunismo. Educação pública e gratuita, comunismo, né? Reforma agrária é comunismo, né? Direitos democráticos para as mulheres, para os negros, né? Para os LGBTs, é comunismo, certo? Então, direitos trabalhistas, comunismo, né? Contra os valores da civilização cristã e tudo. Então, veja, sabe, é uma incoerência, né? Vou dar um exemplo concreto. Então, contra o Lula é abortista, certo? Então, veja, os caras dizem que o Bolsonaro disse que o Lula é um abortista, que é contra a vida. E a política do governo dele, certo? Gerou mais ou menos mais de 700 mil pessoas, né? Porque a gente sabe esses dados da Covid são rebaixados, né? Então, por hipocrisia, a reforma trabalhista botou quantos pais de família? Quantas mulheres, né? Diz que
o comunismo quer destruir a família. Quem está destruindo a família é o capitalismo. Mas esse é o discurso, né? Você tem que criar uma mitologia, você tem que criar uma ideologia, você tem que mascarar, né? As pessoas vão para a rua, vão nesse sentido, achando que estão defendendo os valores e tudo, mas não estão. Estão defendendo os interesses do capital financeiro. Então, o importante da nossa discussão, do nosso debate, e quem tem que ramificar, capilarizar isso, discutir nos locais de trabalho, discutir nos locais de estudo, né? É o que é que está acontecendo, qual é esse fenômeno, como é que os trabalhadores e as trabalhadoras, por que a gente tem tanta confiança nos trabalhadores e nas trabalhadoras? Uma questão elementar. Quem produz a riqueza no Brasil, em qualquer lugar do mundo, são os trabalhadores e as trabalhadoras. Quem garante a produção da riqueza, a distribuição da riqueza, são os trabalhadores e as trabalhadoras. Mas a riqueza é apropriada privadamente. Essa é a grande questão. Então é importante, nós vamos partir do Trotsky, mas também tem outros. O Togliatti, que foi o dirigente do Partido Comunista Italiano, dirigente stalinista, escreveu, né? Por exemplo, aqui um grande pensador brasileiro, o Leandro Conde, escreveu um livro, Introdução ao Fascismo. Tem muitos outros, né? Agora o Alisson Mascaro lançou um sobre o fascismo. Não tem problema. Então, esse esforço a gente tem que discutir, tem que dialogar, para entender o que está acontecendo e a gente não ser pego de surpresa. Certo? Então, acho que é esse o sentido que nós vamos fazer no canal Emancipação do Trabalho, né, como uma tarefa nossa a partir de agora também, entre outras tarefas. Eu queria, então, concluir essa primeira abordagem, essa abordagem introdutória, uma série de gravações que nós vamos fazer agora, né, citando também o Dimitrov, que é uma referência tanto do marxismo que se reivindica stalinista, quanto do maoísmo, né, que como o stalinismo tratou a questão da ascensão do nazismo antes de 1933, ou seja, antes do Hitler chegar ao poder na Alemanha, através do que elaboraram no 6º Congresso da Terceira Internacional, como depois, em 1934, né, que foi o outro giro que foi dado, que a gente vai tratar também no futuro, de como a Internacional no 7º Congresso tratou já a questão do nazismo. Isso vai ficar para os próximos episódios, assim como, né, também, e aí eu acho que temos acordo aqui em reivindicar, a abordagem que o Horkheimer fez, que ele dizia, aquele que não quer falar do capitalismo, também não fale do fascismo. E o Poulantzas, ou seja, a relação entre o capitalismo e o fascismo, nós vamos trazer nos próximos episódios. E o Poulantzas falou mesmo sobre o outro elemento. Aquele que quer falar aquele que não quer falar do imperialismo, também não fale sobre o fascismo. Então, a relação do fascismo com o bolsonarismo, a relação do fascismo com o capitalismo, a relação do fascismo com o imperialismo serão alvo, e as outras abordagens, como o Fred acabou de citar, serão alvo dos nossos estudos, das nossas conversas nos próximos episódios sobre o fascismo do canal Emancipação do Trabalho. Eu queria agradecer, queria que vocês curtissem e compartilhassem o nosso canal. Queria agradecer a audiência dos companheiros, dos camaradas, e continuem conosco.